Olá, chegamos para mais um programa Lição em Dose Dupla, esta semana abençoada, uma semana onde nós vamos aqui conversar, dialogar sobre mais esse tema muito especial. Estamos estudando o livro de Deuteronômio, falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, já lição 3. Que bom que você vai nos acompanhando no Facebook. Um abraço para você que nos assiste toda sexta-feira aqui. Compartilha o nosso link, faça o seu comentário, escreva aí de onde você é, a sua cidade, o seu estado. É muito legal para a gente saber, né? São pessoas de vários lugares do Brasil, então vai comentando, tá bom? Você também pode comentar uma frase que você gostou da lição, uma frase de impacto que alguns dos nossos convidados aqui estarão falando também. Tá joia? É muito importante esta interatividade. Então compartilhe. Pessoal do YouTube, um abraço. Também compartilhe aí. Você pode também fazer o seu comentário, tá joia? Quero mandar aqui um abraço também para todos os nossos amigos que ganharam os brindes aí nos sorteios que fizemos. Parabéns, gente de vários lugares do Brasil, né? Ganharam a mochila, a Alexa, né, Pastor Robson? Tivemos 5 lições da Escola Sabatina. O pessoal aí ficou muito feliz. Você estava generoso, né, pastor? Sempre, como sempre, não, mas né? A generosidade veio da sua parte, olha certo? Só. Quase não saiu aqui. Mas você foi generoso demais, nos incentivando aqui a gente a fazer esses sorteios. Que legal. E tem mais bênção essa semana, pastor? Rapaz, nós vamos deixar para a semana que vem. Tá bom. Porque a gente está... Se recompondo? Nós estamos recompondo aí o estoque. Essa é uma semana sabática, então, né? Mas vamos fazer o seguinte, para não ficar no vácuo, vamos fazer sorteio aqui. Vamos. O nosso convidado aqui de hoje tem eu tenho aqui, 3 presentes especiais. A generosidade dele é grande, né? Eu tenho 3, eu tenho 3, tá? E eu vou colocar depois aqui, a gente põe nas redes sociais. Eu acho que o povo gosta mais de relógio, né? Esses relógios smartwatch. Pode ser? Pode. Pode ser? Tá bom pra você, pastor Wanderson? Pode. Tá bom, pastor William? Nossa, perfeito, né? Então, aqui, pode botar 3 smartwatches aí. Um sorteio. Isso, sorteio. Beleza. Essa semana. Mas não sei se o povo tá curtindo essa ideia de sorteio. Pois é. Será que eles vão querer? Vão ou não vão? Faz a gente saber aí, então, né? Coloquem aí se vocês querem ou não. Vai aparecer nas redes sociais, todas as regrinhas. Fica mais fácil lá. O pessoal sempre tem procurado lá, pastor William. Eles entram, olham o que tem que fazer, tem que curtir aqui, curtir ali, seguir, etc e tal. Beleza, combinado então. Fechado. Para não ficar uma semana em branco, né, pastor? Esse é o pastor Robson. Uma salva de palmas aqui, pastor Robson. Tamo junto e misturado. Porque essa família do Lição em Dose Dupla só cresce, não é? É verdade. A gente acompanha vocês aí pelo Spotify, pelo Deezer, né? E eu já ia falar do podcast, né? O podcast saiu um pouquinho atrasado essa semana, mas deu tempo de você ouvir, né? Tem gente que gosta de ouvir podcast. Isso aí é uma ferramenta que veio para ficar. Não só o conteúdo do Lição em Dose Dupla, da Escola Sabatina em podcast, mas tem muita coisa boa, né? Muito conteúdo bom, pregações, podcasts onde amigos aí pelo Brasil dialogam sobre temas muito importantes, temas espirituais. Então, continue aí falando do podcast Lição em Dose Dupla, tá bom, pessoal? Agora, pastor Robson, cadê o Xará, rapaz? O Xará... Olha só. Olha o Xará aqui, ó. O Xará tá aqui, rapaz, ó. O Xará se transformou, hein? Só diminuiu um pouco a quantidade de cabelo, o topete diminuiu. A cor do cabelo. Mudou também? A cor aqui, falta cor nesse cabelo. Esse é o problema. Aqui falta cabelo, falta cor no cabelo. Mas é o seguinte, ó, eu queria propor uma hashtag. Mas tá sobrando... Eu queria propor uma hashtag. Hashtag Cadê o Xará? Cadê o Xará? Cadê o Xará? Escrevam aí, pessoal. Cadê o Xará? Escrevam no Facebook aí. Sejam criativos, né? Onde está o Xará? Onde está? Cadê eu ouvi o Xará? Dizer que ele está na terra, em algum lugar. Não foi está, arrebatado, não. Ele está, como diz o texto lá do livro de Jó, está rodeando a terra. Está rodeando a prometida. terra. O Xará está rodeando a terra. Pessoal, escreva aí se alguém tem notícia do Xará, porque aqui, ó, simplesmente o Xará... Ele vai entrar ao vivo de algum lugar, será? Cara, eu acho que não. Acho que não vai. Semana que vem. O Xará, a gente manda para ele aqui, ó. Manda aqui no WhatsApp aqui, o Xará não responde. Cara, o Xará sumiu. Mas eu acho que eu sei o que ele tá fazendo. Eu acho que ele foi no cabeleireiro. Tá buscando o quê? Arrumar o topete dele, né? Boa resposta pra hashtag, né? Cadê o Xará? Cadê o Xará? Cara, o Xará ele foi
ele foi descobrir novas técnicas em como manter aquele topete fora do estado de São Paulo, em algum lugar desse Brasil aí, gente. Escrevam aí. Gente, se você tem notícia do Xará, por favor, escreva. Olha, eu vi o Xará em tal lugar, entendeu? Fala pra gente aí, manda um WhatsApp, né, Robinho? Exatamente. Um sinal de fumaça. Um sinal de fumaça, entendeu? Pessoal, se alguém tem alguma foto com o Xará durante a semana, posta nas redes sociais, marca a gente ali, porque nós estamos assim preocupados. Xará, você também, meu amigo, fala com a gente aí, onde é que você tá, manda um alô. Para aqueles que são mais antigos, lembram-se de uma frase de um grande pregador, né? E ele dizia o seguinte: vem para casa, filho. Né? Volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Volta para casa, Xará. Pastor William, rapaz, então hoje você é o... Estamos aí. É o Domingues, é o Assunção, rapaz, aqui. Nós estamos aqui para somar, para compartilhar, né? Não, William Domingues. Não, né? Vamos contar a novidade pessoal, porque sábado passado, gente, nós participamos de um evento, nós tivemos lição em dose dupla Ao vivo. Como o Xará já estava sumido? Já estava desaparecido, nós fizemos uma nova contratação, não é o Vanderlei Luxemburgo, lá da foto. Aquele é interessante, né? V também, né? Exatamente. Só que esse é um V duplo, né? Esse aqui... Estamos aí, né, meus amigos, para apoiar. Fizemos uma lição em dose dupla com o pastor William. E, pastor William, você que é o camarada do pedal. Isso aí, meu amigo. Rapaz, saúde é o que interessa, como dizem por aí, não é? E como interessa, Fala pra gente aí do pedal. O pedal tem um ministério, né, pastor? É verdade. Nós temos um ministério aí que é o Missão Vida e Saúde, né? Que, na verdade, pastores, o Missão Vida e Saúde é um projeto de missão urbana. É uma ferramenta que possibilita utilizarmos o nosso dom, o nosso talento como ministério para falar do grande amor de Cristo Jesus. Cara, muito legal isso. E esse é o assunto do momento, momento, desculpa, né? É uma boa desculpa para começar, né? Exatamente. Além de pregar o evangelho, o camarada já perde alguns quilos, né? Então essa é a base. Eu acho que eu vou ter que entrar nessa escola aí, viu? Vamos nessa. Eu também. Eu já tenho uma bicicleta, uma cargueira. Consigo pedalar ou não? A famosa aquela barra circular. Aquela barra forte circular, mas aquela cargueira. Rapaz, você sabia que na época nossa de infância, né, a gente andava pelas ruas de terra por esse interior do Brasil, a gente colocava o pé no meio do quadro, né? Ia segurando aqui, ia pedalando e não caía. Hoje em dia a molecada tem bicicleta com rodinha e ainda leva tombo. Agora eu vou lhe dizer, a barra forte é o Fusca, né, das motos, né, das bicicletas, né? Rapaz, dura. Tem até hoje espalhada por aí, viu? A caravana dos carros. Exatamente, Quem nunca andou numa barra forte? Tem gente que nunca sabe, nunca viu, nunca Até viu, hoje né? tem gente que anda na barra forte, mas na garupa, né? Tem muita gente aí. Se você que está nos assistindo já andou, coloque aí, eu já andei de barra forte. Tem a barra forte, tinha aquela BMX com banquinho estofado, lembra? Mas essa era de Playboy, né? Vocês sabiam que nós temos muitos amigos, irmãos na Igreja Adventista do Sétimo Dia que vão à igreja de bicicleta. Já preguei em várias igrejas em que o pessoal... Do lado da igreja tem aquele estacionamento gigante, é bonito de ver, né? Várias bicicletas ali estacionadas e o pessoal vai debaixo de chuva, de sol. Bem lembrado. Quando eu fui pastor no Tocantins, tinha um grupo que eu visitava, muito distante, tinha um irmão que ele ia para a igreja todos os sábados. Ele morava cerca aí de 15 a 20 quilômetros, mais ou menos isso. E todo sábado ele fazia esse percurso de bicicleta. Então ele saía bem cedinho da casa, estava escuro ainda, que é uma distância considerável numa barra forte, não é uma bicicleta como a que você tem, William? Imagina. Com 30, 40 Deve ter marchas ali. Marchas a bicicleta. É câmbio automático. Você sabe que quanto mais fraca a perna, mais marcha tem que ter. Até testemunhando, um dia desse a gente estava pedalando aqui pela região de São Bernardo, aí pelo Rodoanel. Rapaz, vai chegando no final, já acabou a barrinha de cereal, já não tem mais glicose, nem no corpo, nem fora do corpo para você colocar. E eu tava ali pedalando e orando a Deus. A cada pedalada era, Senhor, me leva até em casa, né? De repente passa um senhor de idade assim, avançada pela aparência. Alguém filmou isso? Ia ser muito legal. Ia bombar, ia virar um meme. Não, e ele passou ao meu lado, assim, numa velocidade gigante, ainda olhou e perguntou se estava tudo bem, se eu queria ajuda. E ele estava numa barra forte e a barra forte dele tinha 3 varas. Eu podia contar a quantidade de varas. 3 varas de pesca, né? De pesca, e estava indo pescar naquele gás todo e a gente com esse monte de marcha, Pastor Robson. Rapaz, esses caras assim, barra forte, meu, eles
consegue ir na velocidade de carro na subida, né? Literalmente. Olha, os meus tempos de bike, quando eu me lembro de bicicleta, eu me lembro de canela rasgada, joelho machucado. Então hoje eu fico já meio... Altas emoções, né? Altas emoções. Mas é aventura, andando né? de uma roda, mas hoje, pessoal, é o seguinte, esse ministério, você pode fazer aí onde você mora, por exemplo, caminhada. Sim, nós temos o Missão Caminhada, Missão Bikers, que é ciclismo, temos regiões que tem água, é o Missão Pedal, né? Que é até uma terapia. Então nós vamos até colocar na tela. Canoagem. Dá pra os jovens, os desbravadores de fazem trekking, né? Então, missão trekking. O último missão trekking que tivemos... Trekking, para quem não tem ideia, é caminhada na mata. Com acampamento. Né? Trilha com acampamento, exatamente. Né? E a gente sempre enfatiza a missão, porque o lema do Missão Vida e Saúde é não fazer apenas por fazer. Então o lema é o seguinte, eu não pedalo só por pedalar, eu pedalo por uma missão. Eu não caminho só por caminhar, eu caminho por uma missão. Porque isso nós temos muitas opções espalhadas por aí. Viu, pastor? Então, por exemplo, você que não mora aqui na nossa geografia, mora em outro lugar, eu posso criar um ministério desse na igreja? Pode. Então, por exemplo... Até se for possível, colocar na tela, né? O link é o www.missãovidesaude.com.br. Lá tem tudo, né? Todas as informações, então, por exemplo, como montar o grupo. A pessoa convida ali na igreja irmãos que querem caminhar, por exemplo. Exatamente. Vocês vão ter um dia específico, pode ser no domingo pela manhã, mas o legal é que, além de se reunirem os irmãos da igreja para fazer uma caminhada, mas o bacana é convidar os amigos não adventistas para participar desse movimento. Testemunhando aqui em Santo André, a igreja de Santo André tem um grupo desse muito bom de caminhada e de alongamento, eles vão aos parques, né? E muitas pessoas param ali e perguntam, né, que grupo é esse? Então é a oportunidade não só de abençoar os membros da igreja, mas também abençoar aqueles que são de fora. Muito bem, então você vai procurar, repita aí, pastor, www.missãovidaesaude. Tudo junto, Tudo junto. E é uma missão sem o acento, né? Sem o tio. Né? Missãovidaesaude.com.br. Muito bem. Vai lá, procura, cria um ministério muito legal na sua igreja aí, que vai ser uma bênção, tá bom? Muito bem, nós vamos agora entrar no tema da lição da semana. Nós chegamos... esse tema me encanta, é um tema que nós vamos voltar. O autor traz, porque é um tema central no livro de Deuteronômio, vamos dizer assim. Mas estudamos há pouco tempo atrás sobre aliança e nós vamos falar e conversar sobre a aliança eterna. E eu quero convidar pastor William para você orar. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, neste momento vamos estudar, recapitular esse tema tão importante na lição da Escola Sabatina. Venha nos dar a sabedoria dos altos céus, a influência do Espírito Santo, nos falando ao coração, para que cada letra estudada da Tua Santa Palavra, da Bíblia Sagrada, possa nos educar para a eternidade. Isso lhe pedimos em nome de Cristo. Amém, ó Deus. Muito bem, aliança eterna é o tema da nossa lição da semana, mais um episódio que estamos aqui estudando. E eu gostaria de iniciar fazendo uso do verso bíblico. Sempre bom começarmos aqui com o texto da Bíblia, Gênesis capítulo 17, pastor William. Sim. Versículo 7. Né? Está aqui, então nós vamos ler, você vai ler esse versículo e a gente já vai aqui fazemos uma introdução daquilo que realmente nós vamos abordar durante esta lição, né? Isso mesmo. Então, olha só, verso para memorizar. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Esse texto nos ensina e nos fala muito, né, pastor? Fala sobre eternidade, fala sobre aliança, compromisso e é esse tema que estaremos estudando nessa semana. Exatamente, né? pastor Robson. O texto já, Deus dizendo aqui, é uma ação divina. A formação de uma aliança, esse pacto de uma aliança, é uma ação divina. Deus toma essa iniciativa, não é o ser humano que vai. Mas antes de nós entrarmos aí, é muito importante nós entendermos essa palavra aliança.
porque no contexto, nós vamos estudar daqui a pouquinho, no livro de Deuteronômio, aparece bem claro aqui a expressão berit, no hebraico, que tem a ver, né, traz essa ideia de aliança, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas de uma forma mais ampla, nós entendermos o que era aliança nos tempos antigos, como elas eram feitas, os significados da aliança. A aliança era só no contexto religioso, espiritual, ou ela ampliava para o contexto social, por exemplo? Muito bem. Sobre o assunto da aliança, um pesquisador, um estudioso sobre esse assunto, Palmer Robertson. Ele escreveu um livro chamado Cristo dos Pactos. E ele faz uma definição sobre a aliança, e ele trabalha essa ideia, e eu queria usar o entendimento dele para ilustrar um pouco melhor o que é uma aliança. Ele diz o seguinte sobre a aliança. A aliança é uma ligação ou união baseada em sangue e administrada de modo soberano por Deus. Basicamente, você entende 3 coisas sobre a aliança. A primeira coisa é que ela é baseada em sangue. A aliança no Antigo Oriente Próximo, lá no contexto do Antigo Testamento, ela tinha diversos caráteres, né? Primeiro, ela podia ser um caráter político, podia ter um caráter religioso e cívico também, de compromisso. Então, ela sempre foi baseada em sangue, era um contrato. E esse contrato de sangue era um contrato vigente de vida ou morte. Alguns exemplos assim rápidos, por exemplo, casamento, a compra de uma propriedade. Tudo baseado nisso, né? Baseado numa aliança, num compromisso. Por ser baseado em sangue, a expressão que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre é cortar a aliança. No hebraico, karat berit, cortar, porque isso empreendia a demanda de um sacrifício. O sangue, símbolo da vida, é que fazia esse compromisso se tornar válido. Então, dentro desse aspecto... Como se fosse um documento, uma assinatura. Exatamente, uma assinatura assinada em sangue. Né? Ou seja, se você não cumprisse... Uma aliança de sangue, né? Uma aliança termo de sangue. Conhecido. E outro detalhe, era inquebrável, né? Exatamente, inviolável. Inviolável. E aí, dentro do entendimento de Robertson, ele trabalha aqui 3 coisas. Então, qual que era o propósito de uma aliança baseada em sangue? Primeira coisa, era ligar. Então, veja que a primeira ideia dele sobre a aliança, de ligar, ela tinha a ver com a aproximação de componentes distintos. Ou seja, seres ou pessoas que não coexistiriam, eles entravam no relacionamento. Então, esse era o primeiro propósito. Aí, quando a gente vai à Bíblia, lá em Daniel, capítulo 9, a gente percebe que, no contexto da aliança, especialmente do verso 25 a 27, o Messias, ele seria cortado. Literalmente, a expressão que aparece lá, o Messias seria cortado na questão da aliança, para ele fazer aliança com muitos. Então, ou seja, a ligação, a união, era mediante o derramamento de sangue. Então, ao ser cortado o Messias, ele faria aliança com muitos. Então, ele ligaria, que esse é um propósito básico de qualquer aliança, que é ligar componentes distintos. Essa é a primeira definição, ligação, união, através desse compromisso de uma aliança. E aí tem um segundo propósito muito interessante. Mais do que ligar, essa aliança, ela exaltava o poder de alguém que estava propondo essa aliança. Interessante isso aí. Ela exaltava o poder. Porque não era uma parte inferior que propunha uma aliança. Era sempre uma parte superior. Então, a aliança, ela acontecia dentro de 3 perspectivas. Isso aqui é importante a gente entender. O primeiro tipo de aliança, ou tratado, que existia no Antigo Oriente Próximo, era a aliança de suzerano-vassalo. Essa aliança, ela acontecia entre 2 reis. Então, imaginando aqui que o pastor Wanderson é um rei, o pastor William é outro rei. E aí eu tenho que ver que amigo que eu vou frustrar aqui. Vamos dizer que o pastor William, que é da mordomia, né, tem poder, tem mais dinheiro. Tem grana. Então, ele era o rei soberano. Eu sou o escravo dele. Você era o escravo. Então, o que acontecia? Ele era o suzerano, você era o vassalo. Os termos eram ditados por ele. E esse compromisso era feito dentro desse tratado entre um suzerano, um rei, que tem mais autoridade, com um rei vassalo. Você tem que me dar tanto por cento, o estabelecimento dos impostos e tudo mais. Então, essa era a primeira natureza de aliança que existia. Mas tinha uma segunda,
que era uma natureza de concessão real. Como é que funcionava isso? Tomando aqui por ideia que o rei e aqui um súdito. Então, o rei me concedia alguma coisa especialmente, e era uma aliança feita. Geralmente, isso era pela posse de uma terra. O rei tinha propriedade de tudo, então ele chegava, olha, você é meu súdito, eu vou te conceder tal terra, e aí, então, você vai poder usufruir disso daí. Né? Então, ele concedia especialmente, era um tratado. Se eu não estou enganado, falando um pouco de história, no Brasil ocorreu com as capitanias hereditárias, né? Ou seja, era realmente a permissão de uso da terra dado pelo rei, pelo dono da terra. Exatamente. E aí a gente tem um exemplo contrário aí que ilustra um pouco esse relacionamento. Vocês devem se lembrar lá, né, do rei Acabe, que queria muito um pedaço de terra, vinha, né, do Nabote e tal. Exato. E o Nabote, não, isso aqui é meu. A mulher falou, você é um frouxo, que é seu, vai lá, mata e pega aquilo que é teu, entendeu? E o Nabote acabou morrendo. Então, o rei é que dava essa concessão para que os outros usufruíssem da terra. Esse é o segundo tipo de aliança. Até porque a terra também, nós vamos ver dentro da aliança, que ela tem um papel preponderante, né? Muito importante a terra. Então, por isso que Nabote não queria vender a terra. Exatamente. Exatamente. Terra era poder, né? Era e é. E aí você tem essa concessão. E aí tem a terceira aliança, contrato de aliança, que era um tratado de paridade, onde você tinha pessoas com o mesmo status que entravam em compromisso. Aí poderia ser um tratado, por exemplo, você vai vender algo para mim, eu vou vender algo para você, não precisa ser um rei, não precisa ser ninguém, então são pessoas... Mais voltada à área comercial. Exatamente, é um tratado de paridade, você entrava e desempenhava isso daí. Bom, agora, voltando à definição de Palmer Robertson, ele diz o seguinte, que a aliança que a gente encontra na Bíblia, a aliança eterna, ela não é uma aliança de tratado de paridade, ela também não é uma aliança de concessão real, ela é uma aliança de suzerano vassalo. Ou seja, iniciativa dele, que tem poder, e nós não entramos com nenhuma exigência nisso. Nós entramos apenas sendo beneficiados por essa aliança. Isso é mordomia pura, né, pastor Robson? Abrindo um rápido parênteses, não é o tema da lição, mas o princípio de fidelidade ele é baseado exatamente nisto, que tudo pertence a Deus, mas mesmo tudo pertencendo a Deus, ele nos faz concessões e estabelece uma aliança, um compromisso que é visível, né? E vamos entrar até, não vou adiantar o assunto da lição, mas é exatamente isso, né? E é interessante você ver como que esse contexto de aliança nos ensina uma coisa. Deus não fez alianças. É apenas uma aliança. E Deus estabeleceu uma aliança. E essa aliança, ela é atemporal, porque ela é eterna. Aí vem um detalhe, pastor, porque todos os exemplos que você trouxe de aliança, e nós comentamos aqui, um dia essas alianças acabavam. As pessoas morriam. A própria aliança feita dentro de um casamento, então quando um morria, pronto, a aliança terminou. E o texto bíblico vem trazendo não só Deus propondo e tomando a iniciativa de fazer uma aliança, ele não só propõe, mas ele diz assim, eu farei com vocês uma aliança. Mas que tipo de aliança? O texto diz, é uma aliança perpétua, é uma aliança eterna. Isso tem toda a diferença e faz toda a diferença dentro de um cenário espiritual, num cenário que envolve aqui já o tema da lição de domingo, quando a gente fala de aliança, né? Nós vamos encontrar alguns elementos centrais dentro da aliança. Um deles, salvação e justificação. Isso tem um impacto eterno. Exatamente. Porque se a gente for pegar a aliança, a gente costuma imaginar... Vamos usar aqui um exemplo, a Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Essa é a minha companheirinha. Nós dividimos a Bíblia em duas partes. Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento ela é sinônima à palavra aliança. Tanto é que quando você vai lá em Hebreus 9, especialmente ali do verso 12 até o verso 17, você descobre que a palavra testamento ela é, por vezes, substituta da palavra aliança. Ali ele vai fazendo esse jogo de palavras em Hebreus 9. E aí o que acontece? Antigo Testamento é uma antiga aliança. Novo Testamento é uma nova aliança. E entramos aqui numa questão da temporalidade da justificação. Vamos trazer isso para cá, para a discussão. Qual que é a primeira aliança? É a antiga ou é a nova? É o Antigo Testamento ou é o Novo Testamento? Quando a gente vai em Pedro,
e acho que a gente podia ler aqui, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18 a 20, especialmente o verso 19 a 20, a gente observa essa definição da temporalidade da aliança. Qual que é a primeira? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18 até o verso 20, né? Você lê para a gente, pastor William? Vamos lá, está aqui na Nova Versão Internacional, tá ok? E diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém. E o verso 20, né, diz assim que ele foi conhecido com efeito antes da criação do mundo. Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, a aliança sempre é baseada em sangue. E esse foi um compromisso baseado antes da criação. Antes da criação. Eu não sei se eu posso adiantar aqui, pastor, mas tem um texto aqui de Ellen White, na parte de terça-feira. Você pode ler lá para a gente? A gente até comentava nos bastidores aqui esse texto. Esse texto é lindo. Ele diz assim, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. É lindo isso, né? Portanto, na cronologia bíblica, a primeira aliança não é antiga, é nova. E a primeira aliança não é feita entre Deus e o homem. Entre eles, Deus. Entre a divindade. A divindade. Entre a trindade ali existente. E o que é interessante é lembrarmos, a gente já até conversou antes aqui de iniciar a transmissão, de que a eternidade da aliança é por conta do autor da aliança, que é eterno. Você explicando sobre as questões envolvidas na aliança, quer dizer, a aliança tinha validade enquanto existia a vida, né, do autor da aliança. Agora, qual é o período de vida de Deus? Deus é eterno, essa é uma característica inerente à divindade de Deus. Então, essa é uma aliança eterna, não existe um momento de ruptura. Né? Deus ele não muda. E é exatamente o novo no sentido da aplicação agora para universalidade, ou seja, um princípio que é eterno, ele é aplicado de forma contextualizada para as pessoas de maneira contextualizada. Está até na lição, né? Quando ali em Deuteronômio, Moisés, no capítulo 5, ele diz o seguinte: essa promessa, essa aliança foi feita para vós, ou seja, para aqueles que estariam entrando na terra prometida. Porque a aliança, ela foi baseada no autor da aliança, que é um Deus eterno. Exato. É o capítulo 5, verso 3. Aqui, exatamente. Então, é nesse conceito, por que então Moisés, abrindo aqui uma pergunta para nós, né? Por que Moisés falou que a aliança era específico para eles que estavam recebendo a terra? E agora, para nós, depois de Cristo Jesus, então aí nós encontramos uma universalidade, né? Essa aplicação para todos. Existe um motivo para tudo isso. Como que vocês veem? Bom, eu não sei se o pastor Vans quer responder. O que acontece? A aliança, ela foi feita na eternidade, baseada no sangue de Cristo. Eu posso só acrescentar uma outra palavra aí, além do sangue, no amor. No amor, né? A graça, né? Porque aqui é interessante, só completando aqui, quando o pai faz aliança com o filho, você fala que lá na eternidade já aparecem os traços do sacrifício, o sangue, está aqui, Jesus deveria morrer. Ou seja, não existe aliança sem sacrifício. Exatamente. É porque toda aliança ela é baseada numa lei. E a lei inerente de Deus é que o salário da desobediência, do pecado, é a morte. Né? Então a lei já estava estabelecida. A lei é eterna, como Deus é eterno. Então a aliança ela foi feita mediante esta lei estabelecida. O ponto interessante disso é que ela foi feita na eternidade, baseada no sangue, na graça. Deus em nenhum momento disse para o casal aqui, né, os nossos pais, se vocês pecarem, eu que vou ter que morrer. Ele nunca fez isso. Mas ele sabia quem teria que morrer de fato. Era ele. Ele nunca jogou isso na cara do casal. A gente faz isso, né?
para os filhos, não faz isso porque senão eu vou ficar envergonhado, o que eles vão dizer de mim, que eu não tenho controle sobre os meus filhos e tal. Deus nunca fez isso. Então, a aliança foi feita na eternidade, baseada em sangue, e foi ilustrada na morte de cordeiros, animais, e realizada e consumada na cruz do Calvário. Agora, veja bem, eu gostaria de ler com vocês alguns textos aqui. Eu vou pedir você, pastor Robson, para ler Apocalipse 14, verso 6, pastor William. Depois nós vamos em Romanos capítulo 4. Pastor Robson, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Interessante porque nós temos uma expressão utilizada aí pelo autor, evangelho eterno. Então nós temos aliança eterna, o evangelho eterno, aí nós vamos entender que no centro da aliança, esses pontos centrais da aliança, nós vamos encontrar o evangelho. Você percebe com isso, essa aproximação desses textos, que tem muita coisa em comum, o evangelho com a aliança. Uhum. E o curioso aqui do texto específico do Apocalipse é que, é claro, nós estamos falando de um texto em linguagem profética, portanto não é literal, nós não estamos falando aqui de um anjo realmente voando pelo meio do céu, mas há aqui uma expressão divina de necessidade de alcance e abrangência universal, né? Todas as pessoas. Então essa aliança, ela não é uma aliança restritiva, apenas para alguns, apenas em algum momento, não. Ela é para todo mundo, abrangência. E, curiosamente, quando você vai aqui, tem 2 destinatários, de acordo com o Apocalipse aqui, que recebem o Evangelho Eterno. O primeiro destinatário está aqui, os que se assentam sobre a terra. Essa expressão, katoikel no grego, ela sempre aparece no Apocalipse para designar os perdidos. Por exemplo, capítulo 13, o verso 6, diz assim: e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Então, no Apocalipse, quem recebe primeiro o evangelho são os perdidos. Os que habitam, se assentam sobre a terra. E diz aqui, olha o final desse verso. Quem são esses? São aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o primeiro destinatário do evangelho é o perdido. Porque o evangelho é a boa nova. Boa nova é para quem necessita. O perdido. Claro. E aí, na sequência, isso aqui que é muito interessante, e aproxima o evangelho da aliança agora. Diz assim, olha, para os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, olha só a descrição dos salvos agora. Cada nação, tribo, língua e povo. Quem são esses? Apocalipse 5, ele descreve aqui no verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ou seja, porque ele morreu, comprou para Deus. Quem que ele comprou? O verso 9 diz: os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você vê, evangelho eterno se confunde com aliança eterna, porque eles têm o mesmo propósito, salvação. Sim. Aí, Romanos capítulo 4, pastor 1 a William, 5. de 1 a 5, Ok. vai desvendando, abrindo para a gente o leque, né, pastores? Sim. Descortinando, vamos dizer assim, essa compreensão daquilo que vai no centro da aliança, salvação, mas olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Diz assim: que diremos, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então aqui aparece o tema dentro da temática de aliança, e no centro aqui falando sobre salvação, aparece a temática que tem tudo a ver, justificação. E como as pessoas têm dificuldades em entender essa expressão, essa palavra, na prática, no dia a dia. Contextualizar, né, a justificação. Justificação. Porque justificação não significa você se tornar justo no sentido próprio da palavra. Se a gente for pegar a ideia teológica sobre justificação, não é você ser justo, mas você ter justiça sobre você, não em você.
Então, eu nunca serei justo em mim, mas eu serei justo porque terá justiça sobre mim. Sobre mim. Dentro dessa definição teológica, a gente entende uma coisa, que a justificação é uma atribuição divina. Não há nada que eu faça para merecer ou para adquirir isso. É um compromisso de aliança que Deus faz como prerrogativa exclusiva dele. E se a gente for usar o caso aqui de Romanos 4, que é o caso de Abraão, a gente vai entender o seguinte, que o que está por detrás, o pano de fundo da justificação na vida de Abraão, é o contexto de dois aspectos da vida de Abraão. E eu queria mencionar aqui, se me permite, Xará. Vamos lá para Gênesis, capítulo 15, o verso 6, talvez seja um dos versos mais importantes para a teologia da justificação no Antigo Testamento. Porque a história de Abraão, ela pode nos ajudar a entender de uma forma correta a justificação, como também uma interpretação equivocada sobre justificação. Porque muitos pensam que a justificação no Antigo Testamento acontecia mediante obediência. Obediência e obras, né? Esse era o entendimento, inclusive, da igreja em Roma. O que Paulo está fazendo no capítulo 4... explicando. Ele está quebrando, ele está argumentando na direção contrária. Porque ele diz o seguinte, vocês estão falando que a pessoa é justificada quando ela obedece? Então vamos analisar quem que é o pai da fé, Abraão. Então, olha só, como é que ele foi justificado? O verso 6 de Gênesis 15 diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui não há nenhuma obra. Ele está se fiando numa promessa de Deus, de que ele teria filho. E ele creu. Deus falou, olha para cima, consegue contar as estrelas? Não consigo. Isso vai ser sua descendência. E ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. As obras na vida de Abraão vão aparecer só em Gênesis 17, quando ele é circuncidado. E aqui ele estabelece a circuncisão para ele e todos os descendentes dele. Mas aqui, em Gênesis 17, ele já está justificado. Então, a justificação não vem através da circuncisão. A circuncisão é um ato requerido daqueles que foram justificados. Isso faz toda a diferença. Na linha do tempo, desde Gênesis 12 até os capítulos mencionados por você, capítulo 15, capítulo 17, nós vamos ver o seguinte. Deus faz uma promessa a Abraão, dentro de um cenário, de um contexto de uma aliança, e agora Abraão, vivendo nesta promessa, ele precisa viver pela fé. E a gente vê a luta dele, porque Deus diz assim, você vai ser pai de uma grande nação, mas ele não podia ter filhos. Capítulo 15, ele fala, Senhor, e aí, vai ser o meu servo? É ele o meu descendente? Né? A luta de Abraão, dentro da aliança e da promessa, viver pela fé. Em alguns momentos, ele parece que perde a fé. Confiar no improvável, né? Eu vou resolver o problema. Deus fez uma aliança comigo e tem um problema na aliança. Eu vou tentar resolver esse problema. Então, a gente vai aprendendo com a história bíblica, Deus vai nos ensinando que viver pela promessa e viver nas promessas equivale a viver pela fé, mas também, aí entra no que você falou, viver na obediência. Então, agora é o ponto. Porque, veja só, fé é certeza daquilo que eu não vejo, mas a fé não é etérea. Ou seja, a fé, ela precisa ser expressada concretamente. Concretizada, exatamente. Porque a obediência, ela é uma manifestação real, tangível. Ainda que você não tenha razão plausível, visível. Mas ela confirma a minha fé. De forma linear, nós veríamos assim. Não é a obediência que me justifica. Quem me justifica é Deus. Então, Deus me justifica pela fé. Então, Deus, justificação. Entre Deus e a justificação existe a fé. Tá ok? Mas a fé me leva... a justificação me leva à obediência. Não é a obediência que me justifica. A obediência, ela é o fim e não o princípio das coisas. Porque senão, qual é a necessidade da graça de Cristo? Né? Vamos elaborar aqui no pensamento de Paulo, em Efésios, para a gente entender essa questão da justificação de maneira mais prática, que ele sistematiza melhor, né, Paulo? Então, lá em Efésios 2, verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Justificação... Foi ao ponto aí. Pela graça. Ou seja, é uma atribuição divina, certo? Mediante a fé. A apropriação é feita por Deus, pela graça. Mas a apropriação é pela fé. Só tem um jeito de você se apropriar da graça, é pela fé. E aí vem. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé é um dom divino.
Ou seja, até que parece que só Deus trabalha, certo? Porque Ele dá graça e Ele me dá a fé para que eu me aproprie da graça. Mas daí vem o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, onde é que entra a obra? A obra ela é um resultado. Ela não é o princípio. E até porque na lição de quarta-feira, daqui a pouco, nós vamos falar o que seria, na ótica divina, as obras, né? Mas, veja bem, é muito gostoso a gente conversar sobre esse tema. E pena que o tempo vai passando aqui, a nossa direção aqui vai nos ajudando aqui no tempo. A gente, né? se empolga, né? Dá microfone para o pastor Mas veja bem, Deuteronômio... Problema. E para 3, né? Não tem só um aqui. Mas Deuteronômio, capítulo Esse 9, programa terminar no tempo é misericórdia, ação divina. Divina. Exatamente. Mas Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, eu vou ler aqui. E muito bom esse verso, esse texto aqui é fundamental. Fantástico. Porque até agora nós estamos vendo, então, na aliança, salvação, justificação. Agora, esse texto diz o seguinte: a escolha de Deus. Por que Deus escolheu o povo? Não é por causa da justiça de vocês. Uau, hein? Nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Aqui agora já é um período posterior, né? Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, Deus está dizendo o seguinte: eu escolhi vocês não é pelas suas virtudes, não é porque vocês realmente têm virtudes, porque Deus está dizendo aqui, Moisés está falando, não é por causa da justiça, não é por causa da retidão, não é por isso, não é por aquilo, mas simplesmente porque eu decidi escolher e eu tenho as minhas razões. E as minhas razões são diferentes. E veja, eu não escolhi vocês por causa da justiça. E eu também não vou expulsá-los por causa de vocês. Eu estou expulsando eles por causa deles mesmo, por causa da maldade deles. Por terem rejeitado a justiça de Cristo. Exatamente. Né? Então, você vê, tanto a salvação quanto a condenação, ela é baseada, esse ato, né, da aliança é baseado em Deus. Deus, ele não nos julga por aquilo que nós somos. Deus nos julga por aquilo que ele é. Aliás, isso aqui é muito importante dizer, ninguém vai se perder por causa do seu pecado. Quem vai se perder por causa da rejeição à graça de Deus, o perdão e a falta de compromisso com a aliança. Viu, pastor? E, amigos, e nós lidamos lidamos com esse tema no dia a dia. Quantas pessoas dizem assim: eu acho que não é o momento de uma entrega a Jesus. Uma decisão, né? Eu ainda preciso, né? Porque eu olho para mim mesmo e o que eu vejo em mim, eu não vejo uma pessoa digna do reino, eu não vejo uma pessoa digna, falhando a voz aqui. Espera aí, você toma uma aguinha aqui e a gente vai complementando o seu pensamento. Eu não me vejo digna do reino, eu não me vejo uma pessoa digna de salvação, eu tenho tantos defeitos, preciso arrumar isso, né? Exatamente. Essa questão, né? Eu preciso resolver. E elas começam a justificar quem ela é, e ela não está errada. Ela realmente é o que é, nós somos o que somos, pecadores. Na verdade, ela é pior do que o que ela imagina. Mas o problema é que ela não entende a forma como Deus trabalha e age. Porque Deus diz assim: eu sei de tudo que você está falando e eu sei mais ainda. Porque lá em Apocalipse, né, nas cartas às igrejas, sempre Deus dizia o seguinte: eu conheço as suas obras. Deus sabe mais da podridão que eu sou e tenho do que eu mesmo. Só que Deus nos escolheu a si mesmo. Então Deus te escolheu você mesmo. Por causa dele. Todos, a salvação é para todos. Mas ele não escolheu porque você tem alguma virtude. Mas é por ele, é pela aliança, é pelo sangue, é pelo sacrifício dele. E a gente vai entendendo isso, é maravilhoso. É lindo demais. A questão da justificação, ela ilustra quem Deus é e ilustra quem nós somos. Porque nunca vai ser por nossa causa, vai ser sempre por causa de Deus. Assim como a malignidade, ela comparada com a justificação, ela sempre vai ilustrar
quem Deus é e aquilo que é em oposição a ele. Por exemplo, Cristo, na cruz, ele estava morrendo por causa do meu pecado. E os meus pecados foram colocados sobre ele. Veja, ele não tinha pecado nele, tinha pecado sobre ele. Olha que interessante. O que era meu foi colocado sobre Jesus, o que era dele foi colocado sobre mim. E isso influencia até, muitas vezes, a forma de enxergar o evangelho, a graça, a salvação. Porque quando eu permito uma visão humanista, eu imagino que Deus age por minha causa. Né? Agora, a visão teocêntrica e correta, Deus é o que ele é, como ele se apresentou a Moisés, o eu sou o que eu sou, como você disse. Nós somos salvos não por aquilo que somos, mas por aquilo que Deus é. Isso é teocentrismo, isso é teologia. Não é humanismo, ou seja, não, Deus me salva porque, infelizmente, Ele é o culpado da minha queda. Deus não tem culpa da minha queda. Ele não está consertando um erro que Ele fez. Ele está consertando a nossa desobediência, mas Ele está fazendo isso por conta de ser Deus, um Deus eterno, um Deus de justiça, um Deus de amor, que desde o princípio já tinha estabelecido. Agora, essa equação, só me permite fazer uma última carona em cima disso daqui, essa equação do juízo divino na aliança, ela precisa ser relembrada. Porque esse texto de Deuteronômio que você leu para nós aqui, pastor, ele fala sobre duas coisas. Primeiro, que Deus ele julga o pecado. Então, a aliança ela é sempre feita num contexto de juízo. A graça ela é concedida num contexto de juízo. O sangue é derramado numa questão de juízo. Então, a gente tem que lembrar, Deus ele vai julgar o pecado. Porque tudo isso é bilateral. Exatamente. Nós não podemos entender as coisas de apenas uma ótica. Só existe graça. Não, existe graça, existe juízo. Exatamente. Não existe só juízo, existe também graça. Existe a graça. No mundo de pecado, você vai ver a manifestação do amor de Deus, mas você também vê de uma forma nítida a manifestação do ódio por parte do diabo. Né? A cruz não é só graça e amor. Ela também é ódio. Né? Ela é sujeira. E aí, o que entra? Agora, isso aqui é sensacional. Né? Deus ele julga. E tem uma segunda coisa. O juízo é para confirmar a palavra de Deus, é mediante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que cria todas as coisas é aquela que julga todas as coisas. Eu queria só ler um texto aqui. Aliás, tem alguns textos no Evangelho de João, estou me lembrando de um aqui, no capítulo 15. Por exemplo, se o juízo é mediante a palavra, João capítulo 15 diz uma coisa assim, muito importante aqui no discurso que Jesus faz da videira. Ele diz assim, olha... eu sou a videira, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Aqui eu estou lendo o verso 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque nós somos limpos, de acordo com o verso 3, pela palavra de Deus. E quando você volta aqui um pouquinho, capítulo 12 de João, o verso 48, ele diz assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, o juízo ele é baseado na palavra de Deus. E foi isso que Moisés falou lá em Deuteronômio 9. Olha, não é por causa de vocês, não é por causa deles, é por causa de mim. E eu vou fazer isso por causa da minha palavra. Então, a palavra de Deus, aqui está o aspecto mais importante e central do juízo divino, porque Deus ele vai salvar e vai condenar mediante a palavra. Pastor Rob, já ficou claro, capítulo 15 de Gênesis, Deus é ativo, William, em tomar a iniciativa da aliança, ele é quem passa no meio do animal cortado. Mas no capítulo 17, Abraão... ele dá a demonstração. Ele responde. Ou seja, a aliança ela é bilateral. Então agora eu quero entrar nesse outro lado da aliança, para a gente depois caminhar para o final aqui, a importância da lei. Porque em Deuteronômio, capítulo 4, vale a pena a gente começar lendo esse texto aqui, vamos lá, em Deuteronômio no capítulo 4, nós vamos ver aqui um convite, um chamado de Deus, Moisés chamando o povo a um compromisso de obediência à lei de Deus. Porque veja,
É interessante a gente entender essa questão da lei, porque a nossa mentalidade é de que lei, guardar as leis, tem a ver somente com uma obediência assim irracional, cega, né? Uma obediência cega, quando na verdade o propósito da lei exposta aqui no texto bíblico, nós vamos ver no capítulo 4, verso 1 e 2, nós vamos ver que é o seguinte: Deus não está buscando um povo que vá obedecer de uma forma cega, mas uma obediência baseada no entendimento, que o próprio Deus faz o povo entender o porquê obedecê-lo, nesses 2 versos seguintes, que a gente pode ler do capítulo 4, então, de Deuteronômio, os versos 1 e 2. Quer que eu leia aqui? Pode ler. Então vamos ler aqui. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. A gente percebe que a lei aqui, ela entra dentro do contexto de obras. As obras, como a gente discutia há pouco, elas não têm o propósito de salvação. Elas têm o propósito de confirmação. Da mesma forma, a lei não tem propósito de salvação. Ninguém pode ser justificado mediante a lei, porque isso não é função. É a mesma coisa você pegar o microfone e dizer assim: microfone, eu queria que você gelasse aqui o ambiente. O microfone não é feito para isso. Ele é feito para amplificar o som. Essa é a natureza dele. A lei, dentro do contexto do pecado, apesar de ser chamada a lei da liberdade, a lei perfeita, os Salmos falam muito isso, e também Paulo, lá em Romanos 7, fala isso, a lei não foi feita para salvar, ela foi feita para apontar uma realidade. Então, quando a lei estabelece os limites da aliança. Exatamente. O limite de Deus, da graça, do amor, da justiça, é como o outro lado o limite do lado humano, que é a desobediência, o pecado. Né? Tudo que você compra, de certa forma, você tem um contrato, né? Sim. É contratual a aliança. E a lei estabelece isso. A lei deixa muito claro o papel de Deus, o meu papel dentro da aliança, nosso posicionamento dentro da aliança. Agora, vale lembrar que essa relação, pastor Robson e William, de obediência da lei, de acordo com o capítulo 4, tem tudo a ver com relacionamento. Eu não guardo a lei mas eu guardo por quê. Eu não guardo para ser salvo, eu não guardo para alcançar alguma coisa. Eu guardo a lei porque fui salvo e porque Deus me colocou no relacionamento, e aí Ele vai me ensinar a viver, né? A lei, nesse sentido, ela me direciona, ela ilumina, ela me conduz, ela não me salva. E a gente pode correr o risco, muitas vezes, em ser legalista, achar que a lei ela é o fim em si mesmo. Né? Mas a lei não, o fim da lei é outro, ela é Cristo. O fim da lei é Cristo, porque ela vai sempre me dizer, ó, é Jesus, é Ele, eu não resolvo, mas você está devendo o cartório, vai a Ele que Ele paga a sua conta. Então, dentro desse contexto, o que Moisés está fazendo aqui, no capítulo 5, repetindo os 10 mandamentos, é introduzindo esse contexto de que a lei ela é essencial no contexto de aliança. E essa aliança não é a aliança que Deus fez lá no passado. E agora, deixa eu só colocar uma parte aqui, antes de eu já falei demais aqui, desculpem aí, mas eu só queria colocar um outro contexto. Por que é essa repetição da lei? Por que Moisés precisa repetir a lei de novo? Bom, primeiro porque esse povo é o povo que nasceu no deserto. Né? E é o verso 3, que no começo você cita, né? Capítulo 5, verso 3 de Deuteronômio, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ou seja, a aliança não é para mortos, é para vivos. Então, ela é para mim. Os meus avós, todos morreram. Eles tiveram, mas não é essa aliança que Deus quer fazer comigo, é uma aliança comigo. E aí vem a importância da repetição. A repetição, inclusive da lei, ela é pedagógica. Por quê? Eu vou usar um exemplo aqui paralelo do Novo Testamento, Filipenses 3. Você encontra aqui no verso 1, Paulo conversando com a sua audiência lá de Filipos, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta
e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A pedagogia, ela diz que é prudente você repetir, porque a repetição é a base do aprendizado. E assim, a lei é repetida em Deuteronômio, para que o povo aprenda. E é isso que Deuteronômio vai também dizer. Se a gente voltar lá no capítulo 8, que é um capítulo, aliás, capítulo 6, né, que é um capítulo essencial para Deuteronômio, diz assim, olha, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-te. Ou seja, a repetição, a pedagogia da repetição, da lei, falar, isso é instrutivo, é educativo, é pedagógico. E além de instruir, essa pedagogia que você acaba de mostrar para nós, Deus também se utiliza de outros métodos, que são pedagógicos. E a gente vai finalizar com isso. Um deles, e depois nós vamos ver alguns outros, nós vamos fechar aqui nosso tema de hoje, Deuteronômio capítulo 26. Nós vamos ler aqui 3 versos. O verso principal, o verso 18, mas os 2 versos anteriores nos preparam para a gente entender melhor. Deuteronômio capítulo 26. Pastor Robson, você quer ler? O pastor William abriu ali. Pastor William? Então vamos lá. 26, 18. Versos 16, 17 e 18. Ok. Diz assim, nova versão internacional. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhe atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andaram nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos e os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. Versículo 18. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Eu destaco aqui justamente a finalidade de tudo isso que nós estamos falando. Evidentemente que a finalidade maior é a salvação. Mas Deus está salvando um povo para quê? Qual é o propósito? Qual o propósito disso? Qual o propósito de nós hoje fazermos parte de um povo? Fazemos parte de um movimento, por que fazemos não parte ser de uma cristão igreja. para mim mesmo e por mim mesmo? Exatamente. Por que eu não posso ser um cristão desigrejado? Onde eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia na minha casa, mas eu não tenho vínculo nenhum com nenhum movimento profético, nenhum movimento religioso. Né? E esse texto, ele traz uma riqueza, uma beleza sobre eclesiologia, né, que é o tema que vai estudar a igreja, os propósitos, a formação do povo, e a gente vai encontrar Deus forma um povo com propósito. Deus forma um povo para ser diferente. Até porque as nações, elas se pareciam. As nações, as culturas, principalmente os aspectos religiosos, eles adoravam diversos deuses pagãos. E agora, neste cenário, Deus coloca um povo dizendo o seguinte: vocês são meus, vocês são peculiares, vocês são exclusivos, vocês são diferentes. Vocês vão viver em contraste de todas as outras nações. Por quê? Porque o Deus de vocês, que sou eu, sou diferente dos deuses que as nações creem e acreditam, e por consequência disso, vocês também deverão ser diferentes desses povos. E essa é uma questão importante, porque não é ser diferente apenas por ser diferente. Porque muitos hoje, nesse mundo de novidades, tentam o tempo todo ser diferentes. Mas quando nós falamos de repetição, nós estamos falando de um princípio eterno, né? De uma mensagem eterna, de um evangelho eterno. Exatamente, pastor. Então não é ser diferente por ser diferente, porque muitos por ser diferentes aqui, não vou ilustrar para não ser antiético, mas não é um púlpito diferente, não é uma iluminação diferente, não é um jeito de se vestir que vai definir todas as coisas. Mas é a pessoa que faz a transformação. Quem opera a transformação fora, né, é Jesus, é o Salvador. É a essência e não a forma. É ser diferente no que fala, é ser diferente da forma como vive, é ser diferente como lida no ambiente de trabalho.
é ser um representante de Deus ali. E a coisa mais interessante é que o ser diferente, ele pode ser peculiar. Por quê? Ser diferente é ser peculiar. Por quê? Quando a gente vê a aliança de Deus é uma. Mas para cada época, ele tinha um símbolo, ele tinha uma imagem diferente. Porque aquela imagem era atribuída para aquele contexto, para aquela hora, para aquele momento. Por exemplo, no Éden, quando o casal peca, o símbolo da graça de Deus era a veste, porque eles estavam com o problema da nudez. Quando você avança, a aliança que é feita com Noé, o símbolo era o arco, que não é o arco de íris, é o arco da glória de Deus. Por quê? No contexto de destruição, Deus está falando assim, não, eu prometi que não vou mais destruir. Então, é a minha glória. Eu estou penhorando aqui minha glória. Então, aquele era o símbolo para aquela época. Você tem a cruz, né? A cruz é para quê? É o momento que Deus ele desfaz, ele despedaça todas as diferenças. Então, por uma sociedade que era totalmente segmentada, era uma sociedade que trabalhava com castas, Jesus diz, não, eu estou desfazendo tudo. A cruz, escândalo e loucura. Então, são esses elementos. Eu posso citar mais um que é extremamente importante. Muitas pessoas, no contexto religioso, elas não dão importância à Santa Ceia. Exatamente. O lavar os pés, o comer o pão, o beber o suco. São símbolos dessa aliança. Né? E a minha participação, eu não posso olhar para estes símbolos apenas como mais um símbolo, mas a minha participação neles. Ele é identificador. Vocês sabem que estudos sociológicos dizem que dois fatores eles são identificadores de uma nação, de um povo. O que mais mata a saudade de alguém que é estrangeiro, sabe o que é? A língua e a comida. Né? Ou seja, a palavra. E aqui em Deuteronômio 26, Deus está falando, eu tenho um povo. Quando nós falamos de nação, por que em várias partes do mundo tem restaurantes dessa etnia, restaurante daquela outra etnia? É para que os seus estrangeiros ali possam se sentir em casa e conversar com alguém, um restaurante que de fato é italiano, um restaurante que de fato libanês. Eles vão falar a língua, ou seja, chinês. Sociologicamente falando, esses dois princípios, esses dois itens é o que aproxima, é o que identifica. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Cristo Jesus, né, a palavra eterna, e a nossa comida, né, o nosso pão, a nossa bebida, também centralizada em Cristo Jesus, nestes símbolos, que é o símbolo da Santa Ceia, que eu não posso fazer sozinho numa praça pública. Vocês sabem que em eclesiologia as pessoas confundem, tiram o texto do contexto e acham o seguinte, não, onde eu estiver, Deus está comigo. O que a Bíblia diz é o seguinte, onde estiver você e o seu irmão, onde estiver 2 ou 3, não onde estiver um. Ah, isso aí, pastor. Porque um não faz igreja, o que faz igreja são 2 pessoas, ou 3. Aí é o seguinte, nós colocamos aqui vários símbolos, várias imagens que representam essa aliança. Eu acho que um deles, muito bem colocado aqui por vocês, é a questão do povo. Muitas vezes nós lidamos com irmãos e irmãs que têm dúvidas. Mas será que eu preciso estar aqui? Então, quando você está ligado ao povo, você compreende que isso é um símbolo da aliança de Deus. Só que aí tem mais um que complementa, né? Porque os textos aqui, por exemplo, no nosso guia, Deuteronômio capítulo 4, 20, Deuteronômio 32, verso 9, vem falando de família. Melhor, Deuteronômio 8, verso 5, vem falando Deus usando a linguagem de paternidade, usando a linguagem de filhos, de família. Então não adianta, por exemplo, eu estar numa igreja, mas eu não ter vínculo de família. De amar o meu próximo, de amar o meu irmão, de cuidar dele e, ao mesmo tempo, ter essa percepção de que quem é Deus para mim nesse contexto da aliança? Não é aquele que eu negocio, que eu faço barganhas, não é aquele que não é uma imagem que eu deixo de lado, me lembro dele em certas ocasiões, situações difíceis, mas é aquele que me ama, é aquele que, acima de todas as coisas, está disposto a tudo por mim, sacrificar. Jesus sacrificou a vida por mim. Então, dentro da aliança, a gente viver, né, entendendo esses símbolos, essas imagens, de que nós temos um Deus que Ele é Pai.
Nós temos um Jesus que nos amou, que entregou tudo por nós, né? E dessa forma a gente consegue entender melhor a graça de Deus. Tudo que Deus fez não é por mim. Não é... Eu não sou pastor porque Deus achou algumas coisas interessantes em mim. Mesma coisa você, mesma coisa você. Nós nos conhecemos desde o tempo do colégio. Já faz algumas décadas. Né? Inclusive o Willi tem cabelo branco. Eu fico falta de cabelo. Quando eu fui fazer teologia mesmo, eu lembro de alguns colegas na sala de aula, né, Willi? Eu olhava assim e falava, cara, esse camarada vai ser um grande pastor, porque eu via algumas qualidades, eu olhava para mim mesmo e dizia assim, o que eu estou fazendo aqui? Misericórdia, né? Eu olhava para você lá, Robinho, o que o Robinho está fazendo Batman, aqui, né, cara? O William, então, mas Deus, ele é maravilhoso. Porque tudo é baseado nele. Nele. A salvação é baseada nele. O compromisso é baseado nele. Esse é a beleza da aliança, do evangelho. O evangelho é por causa dele, a salvação é por causa dele, a aliança é por causa dele. Tudo por ele, né? Já dizia a nossa música. Né? Tudo por ele e pela pessoa que ele é. Porque vocês sabem que a aliança, transliterando, contrato dá medo. As pessoas têm medo de contrato, por conta das letras pequenas. E até porque o contrato é eterno, né? Então, mas o contrato dá medo por conta das letras pequenas. Você fala assim, eu estou assinando algo aqui, um contrato, eu não sei o que isso pode me custar. Assinei sem ler. A vida inteira pagando por algo que eu não percebi. Exatamente. Né? Agora, com Cristo, não existe letras pequenas. E quem paga é Ele. Né? Então, essa é a diferença. São poucas letras e letras garrafais, que nós compreendemos de uma forma tão clara. Aquele pensamento, amigos, eu vou ler aqui, aí cada um pode concluir com uma frase, se vocês quiserem, mas aquele pensamento que lemos antes, que desde o fundamento Deus fez uma aliança, o Pai fez uma aliança com o Filho, a mesma autora vai dizendo o seguinte, esse compromisso foi cumprido por Jesus. Quando sobre a cruz ele soltou o brado, está consumado. Estava se dirigindo ao Pai. Fantástico. Se dirigindo ao Pai. Dizendo assim, lembra, lá na eternidade, está pago. O dia que nós combinamos. Estou cumprindo o que nós combinamos. O pacto foi plenamente satisfeito e agora ele declarou, Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está feita, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Que coisa, hein? Amém? E você percebe que Jesus fala isso aqui em João 17, né? Onde eu estou, quero que eles estejam também. E uma das coisas que Jesus espera que a gente faça é, quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz. Então, Jesus ele não nos poupa da cruz, ele nos leva para lá. Né? E além disso, se a gente passa pela cruz, ele passou pela ressurreição, pelo ressurgimento para uma nova vida. Mas é isso que a gente também faz. A gente vai para a cruz e ressuscita para uma nova vida, porque a aliança é a gente viver, a aliança é unir, ligar componentes distintos. Nós somos completamente diferentes de Deus. Mas na aliança, nós passamos a desfrutar de uma intimidade que não nos é oferecida naturalmente, mas especialmente por esse concerto. E de alguma forma, na aliança, tem que haver um sacrifício. Sim. Tem que haver a cruz. A cruz, a gente é chamado para ela. Né? Vocês sabem que... Pastor William, pode concluir, tá? Falando sobre sacrifício, não existe amor sem sacrifício. Né? Não estou falando aqui de uma mentalidade ou uma filosofia da dor e da opressão, mas onde existe amor, existe sacrifício. E sacrifício é entrega. Se sacrifício é entrega e não existe amor sem sacrifício, todo amor se entrega. E Cristo se entregou por nós. Agora a grande pergunta é, estou eu disposto a receber esse amor e me entregar para que Cristo opere em mim e realize em mim os seus planos? E essa entrega e submissão vai além de obedecer os mandamentos. Sim, né? A entrega Mas completa. É fazer a vontade completa de Deus. É e minha vida uma oferta ao Senhor. E uma delas é nós sermos uma oferta ao Senhor nos dias de hoje. Nesses tempos de pós-pandemia, nós sabermos qual é a nossa função no corpo de Cristo, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Se me permite aqui uma adição,
Albert Einstein falou o seguinte: fique longe das pessoas negativas, porque elas têm um problema para cada solução. Eu poderia reconstruir essa frase dizendo assim, fique próximo das pessoas positivas, e no caso desse Deus tão positivo, porque Ele tem uma solução para cada problema. Amém. Amém. E a aliança dele é isso, né? Uma solução para cada problema. Pastor, termine orando por todos nós. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti, porque a salvação, o Evangelho, a justificação não são baseadas naquilo que nós somos, mas estão solidificadas naquilo que Tu és. E nós Te louvamos por isso. Porque apesar de sermos degenerados pelo pecado, o Senhor vem ao nosso encontro, nos ama e hoje, mais uma vez, nos relembra da Sua infinita graça, do Seu compromisso eterno de nos fazer ser aquilo que Tu és. E somente pelo Teu poder podemos alcançar isto. Assim consagramos a nossa vida. Nós agradecemos a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina e que vivamos isso intensamente. Te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.